nos trouxe uma oportunidade, e a mim que preparei esse título de hoje, trouxe muita esperança no futuro, porque vendo os jovens se envolverem dentro da casa espírita, procurando levar a mensagem do amor, isso nos fortalece, isso nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. E bendita é a doutrina espírita que nos dá essas oportunidades. Nada como uma boa música, uma boa leitura, abençoa sempre, né? Certo. Então nós vamos dar a sequência na nossa noite. Como foi dito, nós estamos fazendo estudos e dando a sequência nos temas. Hoje foi colocado para que seja feita alguns comentários que constam do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então esse capítulo é um capítulo interessante, como todo o Evangelho, mas ele especialmente nos abre o olho, porque ele fala sobre as moradas na casa do Pai. Há muitas moradas na casa do Pai. Se nós formos analisar, a doutrina espírita, ela dá um viés muito lógico sobre esse tema, porque ele está falando também da pluralidade das existências. Isso é um dos pontos principais da doutrina espírita. Então, nós vamos ver alguma coisa aqui. E quando nós falamos do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, com toda a sua sabedoria e com toda a sua capacidade, e com todo o seu amparo espiritual, ele, quando foi elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele procurou primeiro, nos 6 primeiros capítulos, solidificar a doutrina e nos dar um embasamento para que nós pudéssemos, na sequência do Evangelho, realmente nos sentirmos confiantes. Então, no capítulo 1, ele diz que não vim destruir a lei. Ele veio fazer cumpri-la e não destruir. No capítulo 2, o meu reino não é deste mundo. No capítulo 3, que é o que nós vamos conversar um pouco hoje, é a respeito de há muitas moradas na casa de meu Pai. Mas, para que possa dar essa sequência toda, no capítulo 4, ele comenta, dentro de vários itens, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele fala também da reencarnação e da pluralidade das existências. Aí no capítulo 5 ele fala dos bem-aventurados, os aflitos. E esse enfoque nós encontramos em nosso dia a dia hoje. Infelizmente, ou fazendo parte até da nossa caminhada, a aflição se faz presente em nosso dia a dia. Mas a doutrina espírita, ela vem acalentar e vem mostrar que há um caminho a ser seguido e que nós estamos amparados, nós não estamos abandonados. E no capítulo 6, para fechar o ciclo, ele fala do Cristo Consolador. Aí ele comenta que realmente o Cristo Consolador vem para nos orientar e ser o nosso guia e mestre. E esse Cristo Consolador é o Espiritismo. Então nós vamos daí fazer essa caminhada. Nós vamos falar um pouquinho sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Erraticidade, nós devemos entender, é aquele momento em que o espírito não está encarnado, ele está desencarnado. Então não é que é na questão de erro, não, é a questão dele estar desencarnado. Nós vamos falar um pouquinho sobre as categorias dos mundos habitados, sobre a destinação da Terra, as causas da miséria humana.
E nas instruções dos Espíritos vê um pouquinho sobre mundos inferiores e mundos superiores. Esse é um breve coisa. E esse capítulo, ele começa de uma maneira muito simples. Ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Isso Jesus dizendo: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós estejais. Essa é uma passagem que está em João, no capítulo 14, de 1 a 3. Kardec, sabiamente, ele tirou aqueles pontos principais, os pontos que nos dá assim. E quando Jesus fala, não se turbe o vosso coração, ele está dizendo para nós, olha, não se preocupe, tenham calma, tenham confiança, não se fica preocupado, desesperado, não. A vida segue, nós vamos seguir ainda juntos por muitos locais, por muito tempo ainda. E ele diz, crede em Deus, que é o nosso Pai. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele está afirmando e está mostrando que há essas moradas e que nós não devemos nos preocuparmos em ficarmos questionando essa questão nossa única aí. Aí ele fala assim, pois eu me vou para vos preparar o lugar. Ele esteve junto a nós, nos mostrou, dentro de um período que nós consideramos curto, porque 33 anos, mas esses 33 anos foram vividos intensamente do Evangelho, mostrando para nós. E ele diz que ele iria preparar um lugar, depois ele voltaria, para que nós pudéssemos, assim, saber desse lugar. E quando ele volta, aí é que está no capítulo 6, que é o Cristo Consolador. Entendeu? Deixa eu mostrar aqui um negócio. Se nós sairmos agora, até está meio nublado hoje, mas nós vamos olhar para o céu e vamos ver uma série aí, uma imensidão de estrelas. Isso nada mais é do que são mundos, são casas e mundos habitados, que em todos eles existem vidas. Nós aqui em volta da Terra, nós que moramos e estamos atualmente na Terra, a nossa galáxia é da Via Láctea, é uma das menores que tem, mas mesmo assim ela é de uma imensidão, é de uma dimensão muito grande. Para atravessarmos, deveriam, segundo os cálculos, estava vendo, nós demoraríamos 130 anos-luz para podermos atravessá-las. E anos-luz. E a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, se nós sairíamos daqui muito pequeno e não conseguiríamos atravessá-la. E isso é considerado do planeta no geral, propriamente o subúrbio. É um cantinho lá da Terra, e nós muitas vezes nos achamos que somos os perfeitos e que aqui é o nosso reino. Nas galáxias e nos planetas existem aí, você vai ver os números, fica espantado. Fala-se em 20 a 30 bilhões de planetas, de sóis, que estão girando nesse orbe aí, nesse planeta todo, e tudo de uma maneira extremamente harmoniosa. E isso tudo é a casa do Pai que nos oferece. Então aqui nós vamos ver que tem
a Terra, a Lua, Júpiter. Então vamos ver aí os diferentes, os tamanhos, os pequenos, os tamanhos. Pequeno aqui seria Júpiter, a Terra estaria pequena aqui, tem Marte, tem todos esses planetas que estariam na volta do nosso Sol, 8 planetas. Então, isso tudo, e o homem já está querendo buscar novos caminhos por aí. E aí no item 2, ele diz o seguinte: diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento. Então nós só vamos sair daqui e vamos ser levados, ou vamos ter o nosso cantinho num lugar que seja adequado à nossa evolução e à nossa condição espiritual. Então ninguém vai pular. Ninguém vai cortar caminho. Então nós vamos lá de acordo com o nosso adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Conforme se ache mais ou menos depurado, desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Então nós vamos ver aí. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade de espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado sem consolação, separado dos que constituem objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indivisível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Essas moradas na casa do Pai, nós podemos também considerar como sendo o estado de espírito em que a pessoa se encontra. Se aquela tem algumas, e nós vemos que, infelizmente, até pela literatura, ou até quando nós estamos na reunião mediúnica, mas a literatura espírita, a boa literatura espírita, nos mostra que, muitas vezes, o espírito, o indivíduo, ele desencarna e não consegue sair do lado da sua casa. Ele acha que aquilo ali é dele ainda, que a fazenda é dele, que o carro é dele, que aqueles bens, que a esposa é dele, que os filhos são deles. Quer dizer, fica ainda restrito àquele mundinho restrito, pequeno. Enquanto que há outros que, já mais esclarecidos, mais evoluídos, eles conseguem alçar voos bem maiores e mais longos. Então nós vamos ver aí no item 3 as diferentes categorias de mundos habitados. Embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base as matizes mais salientes, dividi-los de um modo geral como segue. Aí Kardec fez uma divisão, e é claro que não tem uma linha muito clara, que olha, daqui termina um e aqui começa o outro. Não, é um mundo, ele fez essa classificação de 5 mundos, para que nós pudéssemos entender como seria a nossa vida espiritual. Então existe
um sexto mundo que eu coloquei aqui, que é esse mundo transitórios. Nesse mundo transitório, ele não tem e não dá a condição da vida orgânica. É um mundo em que, depois nós vamos ver, eu peguei do livro dos Espíritos a pergunta referente a ele, para que pudesse embasar essa coisa. É um mundo que ele existe e que os espíritos que vão fazer uma transição de um mundo para outro, eles param ali, seria como uma ilha de descanso, e dali eles prosseguem a caminhada. Mas nesse mundo transitório, não tem condições de viver. Então nós estamos vendo aí, não confundi-los com mundos de transição. Transitório é aquele que o espírito vem para por um determinado tempo, para se recuperar e segue a caminhada. Mas ele começa a dizer que o primeiro mundo, aonde o espírito foi colocado e tem condição de vida, foram os mundos primitivos, aos quais nós já passamos por ele. É aquele primeiro mundo que nos recebeu, quem leu a Gênesis ou lê alguma coisa, dá para ver que depois de toda uma preparação do orbe, da atmosfera, surgiu a vida. Esses mundos, eles, para nós termos a ideia de quem morou nele, é a fase da nossa pré-história. É aquela fase do homem da caverna, o homem, sabe, o Neandertal, aqueles homens ainda muito brutos, muito rudes, e eles entraram e começaram, nós entramos ali, dando a nossa caminhada inicial. É da época da pré-história. Passando o tempo, há uma evolução natural e normal, daí entra-se no mundo de expiação e provas. É esse o mundo em que nós estamos atualmente, expiação e prova. Nós temos que ver que, no mundo primitivo, os espíritos que ali nasceram e que são colocados, eles não têm expiações a serem, não tem o que ser reajustado, refeito. Eles não infringiram as leis naturais. É a partir dali é que eles começam a sua caminhada evolutiva, e a partir daí começa a haver a união e começa a haver a socialização, e a partir de um dado momento é que eles vão assumindo aí, cometendo deslizes e vão trazendo para si expiações. E quando chega num determinado ponto, nós fomos trazidos para cá, e aonde o mal predomina. O materialismo ainda predomina. Nós estamos vendo aí no nosso dia a dia, se não precisa ir longe, ao abrirmos ou ouvirmos qualquer comentário, qualquer jornal, qualquer coisa que o basta, que eu não aconselho que as pessoas fiquem presas a isso, só vemos desgraça, só vemos dificuldades. Mas nós temos que nos atentarmos que Jesus está no comando e ele está tudo sob controle, não tem nada perdido. O bem está superando o mal. Então, nesse mundo de expiação e prova, o homem ainda, ele continua essa caminhada. Ele saiu do mundo da pré-história, veio para cá, alguns já têm os seus compromissos, as suas expiações a serem saudadas, e aí a doutrina espírita nos mostra aqui a questão do esquecimento do nosso passado. E nós reiniciamos tudo aqui como forma de pagamento. Nessa questão de mundos de expiação e provas, normalmente vieram espíritos exóticos para a Terra. Exótico não é no sentido de ter rabo, ou ele ser verde, ter chifre, ter 3 olhos, não. São espíritos que vieram de outros planetas que
eles estavam no planeta, o planeta evoluiu, eles não conseguiram acompanhar o planeta, moralmente falando, porque intelectualmente eles eram muito avançados. Nós temos um exemplo aqui conosco, que todo mundo nós comentamos e lemos, os exilados de Capela. Então eles vieram para cá. E os nossos maiores exemplos são aquelas construções das pirâmides e tantas outras construções aí, que daria e percebe-se claramente que quem fez aquilo deveria ser um povo muito avançado. Então esses espíritos vieram para a Terra e trouxeram. Então, depois nós vamos passar de expiação e prova, vamos passar para mundos de regeneração. Nós, a doutrina espírita, e nós estamos vendo que nós estamos caminhando a passos largos para adentrarmos na regeneração, pela que eu tenho visto, tenho lido, nós já entramos, estamos no primeiro minuto, no primeiro segundo da primeira hora do mundo de regeneração. Mas já estamos. O que me conforta e ver que realmente nós estamos nesse caminho é quando nós vemos a juventude vir à casa espírita, abrir mão de determinados prazeres, entre aspas, e vir fazer uma apresentação para nós. Se dedicarem, se prepararem. Então isso nos fortalece e nos dá. Aí nós estamos vendo que o mundo de regeneração realmente já está andando a passos largos. Nesse mundo de regeneração, nos quais as almas ainda têm o que espiar, aurem novas forças, buscam novas forças, repousando das fatigas da luta. E aí nós vamos ver até que as religiões antigas, dos Vedas, de Buda, e todas as outras religiões muito antigas, nos mostram que realmente existe esse mundo de regeneração e que a Terra está sendo preparada para tal. Essas religiões antigas, elas não são abertas a todos. Algumas poucas pessoas têm essa condição e essa oportunidade de poder ler, entender e segui-la. Quando eu estava vendo isso, eu imaginei como sendo a cabala dos hebreus. Que aí são poucos aqueles que têm. E aí ele vem, nós vamos vendo as revelações, e o Espiritismo entra também como uma condição fundamental para que nós tenhamos essa força e esse entendimento. Porque o Espiritismo nos mostra que a nossa vida não se restringe a essa única existência. O Espiritismo mostra que a nossa vida não se restringe a essa nossa família que nós estamos convivendo. É tudo muito mais amplo. Esse planeta todo que nos acolhe e nos mostra. O Espiritismo vem mostrar também que Deus é amor, que Deus ama a todos os seus filhos, a todas as suas criaturas. E quando eu digo isso de amor e que deve existir entre as criaturas, ele enviou Jesus, o seu Filho amado, para que pudesse ser o maior exemplo nosso. Se nós pudermos ver na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que pergunta qual o maior espírito, o espírito mais puro que passou sobre a Terra. A resposta dos espíritos foram curta e grossa: Jesus. Então nós estamos vendo isso aí. E nesses mundos de regeneração, nós vamos vendo que ainda nós temos uma caminhada a ser feita e estamos aí a passos largos seguindo nisso aí. Depois desse mundo, dentro do mundo de regeneração, ainda existe o mal. O mal não foi completamente extinto, mas
o bem supera o mal. E aí começa a haver, num plano de expiação e prova, o mal predomina. Ao que passarmos para regeneração, nós vamos entrar num estágio de recuperação, como se saíssemos de uma cirurgia, para aurirem novas forças, e daí nós vamos dar sequência na nossa caminhada evolutiva, que adentraremos aos mundos felizes. Aí nesse mundo felizes, o bem supera tudo, é só felicidade, é só o amor. Eu acho que ainda nós teríamos dificuldade de poder entender o que seria isso ainda, porque nós ainda temos alguns momentos de felicidade, de alegria, já acabamos não nos entendendo bem. Mas esses mundos existem e faz parte da nossa caminhada. Isso tudo, queiramos ou não, é o nosso caminho. Nós trilharemos e chegaremos lá também. Jesus nos disse que nós chegaríamos lá. Então, vamos confiar que Ele vai dar. E depois vem os mundos celestes ou divinos. Aí, nesse celeste ou divinos, é uma coisa extremamente puríssima. Então, é a habitação dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Aí é aquele canto onde só há maravilhas, só coisa boa. Aí nós vamos ver, como voltando um pouquinho mais, porque nós temos que nos situarmos a coisa. A Terra pertence ao mundo de expiação e prova, por razão que aí o homem vive de braços com tantas misérias. Tantas dores que nós vemos, tantas dificuldades, por mais que tentamos e que tenhamos a coragem de enfrentar, mas nós estamos vendo aí no dia a dia que muitas vezes acontecem algumas coisas que nós pensamos e vemos que poderiam serem perfeitamente evitadas, mas o homem continua. Tá. Aí eu peguei fui buscar numa das perguntas também do Livro dos Espíritos, sobre a pluralidade dos mundos habitados. Aí na questão 55, Kardec pergunta aos espíritos: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Isso que eu acabei de dizer, as estrelas que nós vemos. Sim, foi a resposta, sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Quer dizer, ele começa devagar ainda, mas nós, dentro da nossa mesquiaria, achamos que nós somos os tais, que Deus criou o mundo para nós. E aqui, nós temos que ver a bondade de Deus nesse sentido, de que, por ser um mundo de expiação e prova, aqui alguns consideram como sendo um hospital, consideram como sendo uma escola, uma oficina, uma prisão até. Mas é um negócio maravilhoso, porque se nós andarmos, mesmo dentro do estado aqui, sairmos e olharmos o nascer do sol, o pôr do sol, os pássaros passando, quer dizer, que prisão é essa? Que hospital é esse? Que ele nos dá do melhor. Aí ele, comentando também um pouquinho sobre os mundos transitórios, ele pergunta na 234, há de fato, como foi dito, mundos que servem de estações e de pontos de repouso aos espíritos errantes? Aí essa pergunta é feita. Aí ele responde, sim, há mundos particularmente destinados a seres errantes, errantes é espíritos, tá? Mundos que lhe podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques, de campos onde descansem de uma demasiada longa erraticidade. E aí ele segue mais para frente. Aí ele pergunta também, os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Nós temos a liberdade de fazer aquilo que dentro do nosso livre-arbítrio, o que queremos. Ele responde que sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos transitórios podem deixá-los a fim de irem para onde deveriam ir. Como eu disse, esse mundo transitório
é um local de repouso, de refazimento, para que eles possam dar sequência na sua caminhada. Aí ele figurar como os bandos de Avon que pousam numa ilha e aguardam que refaçam as suas forças. Aí nós estamos vendo. E aí na 236 também, pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. A condição deles é meramente temporária. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Diz que sim, não. Estéril é neles a superfície, é como eu disse no início. Ele só serve para ponto de descanso, repouso. Não daria para dar uma sequência na vida ali. É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que se apresentam? Não. São estéreis temporariamente. Os mundos dessa categoria carecem, então, de suas belezas naturais. A beleza, então, a natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a de que dais o nome de belezas naturais. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra permanecerá algum dia ao número deles? Já pertenceu. A Terra já foi um mundo transitório. E depois, com a sua evolução, tal. Daí ele perguntou que época, ele falou na sua formação, né? E aí vai mostrando tudo. Eu queria até agora abrir um parênteses nessa questão dos mundos, e principalmente nos mundos em que de expiação e prova, onde o mal prevalece, a materialidade ainda se faz presente. O mal prevalece, assim, de uma maneira muito acanhada, posso até dizer. Que eu posso dizer com certeza de que o bem anda de pantufa e o mal anda de tamanco. Então nós temos que dar essa consciência de que aqui ainda é um mundo bom e que o bem supera o mal. As dificuldades vão ser sanadas. E uma das maneiras que a espiritualidade abre os nossos olhos para que nós venhamos a refletir a respeito da nossa caminhada evolutiva. Muito recentemente nós passamos por um tempo e por um período aonde houve um abalo a nível geral em todos os países, que foi o Covid. O Covid ele foi diferente de várias outras cataclismas, de várias outras ocorrências que houveram desde a formação do mundo. Algumas formações, alguns cataclismas eram bem localizados. Por exemplo, a Primeira, Segunda Guerra Mundial ficou ali. A febre espanhola ficou ali. O Covid, ele pegou todos os países e fez com que toda a população pudesse abrir os olhos para ver que nós somos seres espirituais. Aquele que tem dinheiro faleceu, aquele que não tinha dinheiro faleceu, foram todos colocados no mesmo barco. Foi uma época em que nós fomos convidados a nos recolhermos aos nossos lares, às nossas famílias, e cada um de nós refletirmos naquilo que deveríamos fazer e como deveríamos fazer. Depois desse Covid, muitas pessoas modificaram completamente a visão que tinha da vida, os valores que tinha e os valores que passaram a dar. Então esse Covid, ele veio para realmente mostrar que nós estamos nessa caminhada evolutiva. E deu, abra os olhos.
Então, foi muito bom e a gente vai ter que dar sequência nessa caminhada. Eu pus aqui também, o tempo é muito curto, eu pus aqui um analfabetismo espiritual. Eu estava preparando, e em determinado momento eu encontrei uma conversa de um pai e um filho. O filho de 6 anos, pai, por que eu preciso estudar? Eu tenho 6 anos, ele estava no primeiro ano. Já sei fazer conta de somar. Já sei fazer dividir. Já vou começar a aprender a multiplicar. Já sei tudo. Já sei ler. Para que é que eu preciso ir para a escola? Por que vocês estudam tanto? O pai falou, não, meu filho, tenha calma, que a cada etapa que nós vamos passando, nós vamos descobrindo novos horizontes. E isso acontece conosco também na questão espiritual. Espiritualmente falando, nós ainda estamos na infância, estamos no primário. Nós ainda não conseguimos detectar e sentirmos uma amplitude maior do que é fazer o bem, do que é fazer a caridade, levar o amor e fazer com que as pessoas olhar o nosso próximo de uma outra maneira. Então, se nós pegarmos e buscarmos nos aperfeiçoarmos na questão espiritual, a doutrina espírita nos auxilia muito. Ela nos dá a oportunidade para que venhamos para a casa espírita e juntos passamos a conversar e a trocar ideias para que nós possamos entender e ver que há algo muito maior do que aquilo que nós imaginamos no nosso mundinho pequeno. Então, como eu disse no início, se nós pegarmos a leitura inicial, vai ver que abençoa e segue, apesar de todas as dificuldades. Esse é o verdadeiro espírita. A casa espírita dá sempre a oportunidade de trabalho a todos que queiram buscar o trabalho de auxiliar o próximo. Ela está aberta e tem vários locais onde as pessoas podem se voluntariarem para que possam sair em busca de dores maiores e auxiliar aos irmãos. Tá aberto e está feito o convite. Nós temos a Casa da Sopa, tem a campanha do quilo, tem o Mercatudo, tem o Lar dos Idosos e tem uma série de locais aí que a casa oferece para que as pessoas possam auxiliar. Então nós vamos assim agradecer a Deus por mais essa oportunidade, rogando ao Pai que nos dê a força, nos dê o entendimento, para que possamos nos tornarmos cada dia melhor. Sabemos das dificuldades, sabemos que muitas vezes nós queremos a porta larga ao invés da porta estreita. Mas sabemos que se nos atentarmos e buscarmos a porta estreita, o futuro será mais radiante. Agradecemos a Deus, agradecemos a presença de todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, e que juntos possamos, de mãos dadas espiritualmente falando, seguirmos na nossa caminhada evolutiva. Que assim seja. Obrigado pela atenção. Que Jesus nos abençoe.